Bem-vindos a Munique, a capital da Bavária. A terceira maior cidade da Alemanha é também um dos lugares mais visitados do país. Conhecida principalmente por ser o local onde acontece a mundialmente famosa Oktoberfest, Munique tem também muito mais a oferecer. Aos pés dos maravilhosos Alpes, que estão sem dúvida entre as paisagens mais lindas do mundo, Munique oferece muita cultura, história e autenticidade. Afinal, nessa região da Alemanha, a cultura, o sotaque e o modo de vida são um pouco diferentes de outros lugares daqui. E por sinal, o estereótipo dos alemães, com roupa e sotaque, na verdade é uma representação da cultura alemã somente da Bavária. E é também nos arredores de Munique que fica o castelo mais famoso e também o mais bonito de todos os castelos da Alemanha, o Neuschwanstein, que visitamos e também te mostro nesse vídeo. Muito além da grande festa de outubro, Munique e seus arredores oferecem lugares e paisagens únicas. Bem-vindos à Bavária, bem-vindos a Munique. Mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras, e no vídeo de hoje a gente fala diretamente da cidade de Munique, como vocês podem ver aqui atrás de mim, falando direto da Praça Central, esse lugar com prédios tão lindos, tão históricos, tão cara de medievais. E a gente fala direto daqui da Marienplatz, galera, que é a Praça de Maria, o ponto central daqui da cidade velha de Munique, a parte sem dúvida mais linda dessa cidade. E como vocês podem ver atrás de mim, muito turista aqui, nesse que é o principal ponto turístico da cidade. A gente vai dar uma voltinha, mostrar alguns lugares turísticos aqui da cidade de Munique e dos arredores. Então fica comigo que esse vídeo vai ser bem legal. E essa aqui é a prefeitura da cidade, que tem essa cara linda, galera. Olha só, e bem gótica também. E o prédio mantém toda uma arquitetura bem chamativa. E ali naquele ponto é onde acontece uma das apresentações que são bem famosas aqui na cidade de Munique, que acontece pontualmente às 11 horas e a gente tá esperando acontecer. E vai acontecer em breve, eu vou mostrar pra vocês o que é. E é bem na frente desse prédio lindo que dá essa fotografia aqui, ó, bem linda. Se vocês verem, olha, tire uma foto exatamente nesse ponto, ou nesse ponto, ou naquele ponto ali também, porque é tudo bem bonito. Esse aqui é o Mariensäule, que é uma coluna de Maria, chamada Coluna de Maria. Aqui na Idade Média acontecia eventos e feiras e mercados aqui também ao redor desse lugar, e agora ela continua aqui na frente da prefeitura, nesse lugar aqui turístico, que é o principal ponto turístico aqui da cidade, e onde acontece também aqui as festividades de Natal, que são consideradas aí uma das mais lindas de toda a Alemanha, esses mercados natalinos. Então, galera, esse é o Glockenspiel, como vocês podem ver, ela tá tocando aqui atrás de mim. Como vocês podem ver, tem muita gente aqui ao meu redor assistindo. E ela tem, ou esse negócio aqui tem a fama de ser uma das atrações turísticas mais decepcionantes, ao lado, por exemplo, do Mannekepin na Bélgica, ou da Sereia em Copenhague, que é muito pequenininha. Mas, enfim, é só tu vir de coração aberto e não criar tantas expectativas, que é uma coisa bem bonitinha, dura uns 5, 6 minutos. Então não cria tanta expectativa, vem, assiste um pouquinho, é uma coisa bem interessante, bem fofinha, mas nada de tão especial. Essa aqui é a Frauenkirche, um dos ícones da cidade. Suas duas torres se mantiveram intactas dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. E essa igreja tem uma lenda bem bizarra dentro dela. A maior igreja de Munique tem uma famosa lenda que envolve a pegada que dizem ser do diabo. Essa pegada que vocês veem aí. Diz a lenda que a obra estava constantemente sendo atrasada por incidentes que o diabo causava. O arquiteto teve que fazer um pacto com o diabo para que a obra fosse terminada. E para isso, o diabo exigiu que a igreja não tivesse janelas. Ao final, o diabo foi visitar a igreja por conta de uma engenhosa ideia do arquiteto. Ele não podia ver as janelas da entrada por causa das colunas que aí cobriam, mas dando um passo à frente, notou que foi enganado e, ficando furioso, bateu o pé no chão com tanta força que deixou sua pegada até o dia de hoje lá. Legal, gente, aqui eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás eu fiz um vídeo no TikTok com uma curiosidade falando sobre essa pegada nessa catedral, e agora eu estou aqui na frente da pegada na catedral, gravando um vídeo e tocando essa pegada. Que interessante, como a vida é surpreendente, né? Munique foi um importante centro para o regime alemão na Segunda Guerra Mundial. No período antes da guerra, tornou-se um centro de políticos e personagens com ideias extremistas, entre eles Adolf Hitler, que tinha, por sinal, Munique como sua cidade favorita. Foi aqui que aconteceu a tentativa de Hitler e seus partidários de tomar o poder do ministro Weimar, com uma revolta que no final foi fracassada e Hitler
que ele acabou sendo preso. Mas ano depois, ergueria seu império dentro da Alemanha, tornando-se o líder inabalado de um partido que levou a Alemanha e a Europa para mais uma guerra. Nos arredores de Munique surgiu também o primeiro campo de concentração da Alemanha, em Dachau. Munique foi fortemente bombardeada e destruída com a invasão das tropas aliadas à cidade, sendo anos depois reconstruída aos moldes da arquitetura de 1800. Hoje, essa arquitetura e a sua vívida cultura atraem turistas do mundo todo para conhecer essa cidade linda e rica em história. Ah, galera, e que lindo que é esse centro histórico e essa cidade velha de Munique. Olha, a feirinha, a praça central, as igrejas, a arquitetura de Munique é muito linda. Então, olha, que lindo que é o centro histórico, a cidade velha de Munique. Que viva que é essa cidade, eu adorei. Principalmente a praça ali do mercado, maravilhoso, cara, lindo, lindo. A arquitetura de Munique, eu já tinha escutado, tinha lido que é uma arquitetura muito bonita e realmente é lindíssima a arquitetura dessa cidade, da cidade velha principalmente. E a cidade de Munique, além desse centro histórico e além de Oktoberfest, que é o que ela é mais famosa por, né, então ela é muito mais famosa pela Oktoberfest, ela também tem um pé na Segunda Guerra Mundial por conta de aqui ter sido o lugar onde, na verdade, o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, ele tomou força. Foi aqui que ele tomou o poder e foi aqui que ele começou a se espalhar. E tem uma cervejaria muito famosa aqui na cidade, que é onde eles faziam essas reuniões, né, onde os grupos desse partido, eles se reuniam. E por conta de tudo isso, Munique foi uma cidade central na Segunda Guerra Mundial, quase que completamente destruída também. Na verdade, mais da metade dela foi destruída, e tem toda essa importância de ter sido onde o partido se desenvolveu e tomou força e tomou base também. E galera, falar de Munique é falar, claro, de cerveja, não é? A cidade é famosa pelas cervejarias que ela tem aqui, seculares. E esse prédio bem aqui, ó, é de uma das cervejarias mais famosas e também foi onde o partido se reunia. Então, a parada certa que vocês têm que fazer na cidade de Munique são nesses museus das cervejarias da cidade, né? Que são seculares. Essa aqui é a Hofbräuhaus, uma das cervejarias e bares mais antigos do mundo. É talvez a mais famosa. Fundada no século XVI, apenas para a realeza, é um dos pontos turísticos e históricos mais famosos de Munique. Aqui também aconteceu um episódio importante para a Segunda Guerra Mundial, pois a primeira grande reunião do Partido Nazista ocorreu aqui, onde Hitler, em sua ascensão política, apresentou suas 25 diretrizes para o futuro do partido. No decorrer da guerra, o local foi praticamente todo destruído, só sendo reconstruído em 1958. E galera, também nos arredores de Munique, a cerca de 1 hora aqui da cidade, que fica talvez o castelo mais famoso e sem dúvida o mais lindo de todo esse país chamado Alemanha. E é pra lá que a gente vai agora, então vem comigo aí. 1, 2, 3. E aqui a gente tá, galera, nessa região incrível, meu Deus, olha esse lugar aqui atrás de mim, o castelo, vocês conseguem ver ali atrás, a gente tá indo pra mais pertinho dele, mas, meu, olha a região, que coisa magnífica. E esses já são o início dos Alpes daqui da Bavária, que tá fazendo quase aqui, já tá quase fazendo fronteira com a Áustria, então são os Alpes austríacos também, quase os Alpes austríacos. Aqui é só o comecinho dos Alpes e, meu, é simplesmente um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida inteira. E aí, galera, não tem como não parar cada 10 metros pra filmar, porque o castelo tá bem ali. Eu vou no castelo, mas, cara, olha esse pano de fundo como é lindo. Olha como isso aqui é lindo. Esse aqui é o começo dos Alpes, como eu falei. Olha só a cor daquela montanha de filme que a gente vê assim, já meio esbranquiçada, rochosa, e segue por tudo, até lá na frente vai seguindo os Alpes. É só o começo, no caso, os Alpes são muito maiores do que isso, claro, e o castelo tá bem ali, mas cara, olha isso, velho. Olha isso, que coisa maravilhosa. E ali uma pequena vilazinha assim, no começo dos Alpes da Bavária, a montanha subindo, a gramadinho, assim, aquelas florestazinhas com aqueles pinheiros gigantes. Cara, impressionante a beleza desse lugar.
O castelo Neuschwanstein é sem dúvida o mais lindo e o mais famoso entre todos os castelos da Alemanha, que não são poucos. Construído na segunda metade do século XIX, o castelo fica localizado exatamente aos pés dos Alpes, muito perto da fronteira da Alemanha com a Áustria, no extremo sul da Alemanha. Esse é um dos cartões postais do país e um dos pontos turísticos mais visitados e fotografados da Alemanha, e é a inspiração do castelo da Bela Adormecida, um dos símbolos dos estúdios Disney. Então, galera, essa aqui é a parte da frente do castelo, que não é um castelo muito antigo, mas é um castelo muito lindo, um dos mais famosos da Alemanha, é o que você sempre vê em Reels no Instagram, e ele fica aqui no comecinho dos Alpes no caso, né? Aqui atrás, bem aqui atrás, logo, tipo, tá 30 minutos de carro, tá a fronteira com a Áustria, e ele fica nessa região incrível, a gente tava lá embaixo, com a vista incrível dessas montanhas. Ele tá só no comecinho das montanhas, as montanhas são muito grandes atrás dele. E galera, com essa vista incrível aqui atrás de mim, na frente desse castelo incrível, talvez o mais famoso de toda a Alemanha, que eu vou encerrando mais esse vídeo aqui em Munique, mas na verdade eu nem estou em Munique mais, mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer Munique e tenham gostado das vistas paradisíacas que a gente viu vindo aí estando aqui nesse castelo que é tão famoso. Para mim, sem dúvida nenhuma, um dos lugares mais lindos que eu já estive na minha vida, esse começo dos Alpes, e esperançosamente um dia eu vou conhecer os Alpes e vou fazer uma trilha nesses Alpes também. Então esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Se inscreve aqui no meu canal se tu não é inscrito, se tu já é inscrito, recomenda para um amigo que gosta desse conteúdo de viagem, isso ajuda demais o meu canal a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a cidade de Munique e também esse castelo maravilhoso, com essa vista maravilhosa ali atrás. Espero que você tenha gostado da paisagem e deixa aqui nos comentários o que tu mais achou interessante, o que tu mais achou bonito, e deixa o teu like também, isso fortalece o vídeo a ser entregue. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. Até a próxima, esperançosamente viajando por algum lugar novo pelo mundo, e tchau!